Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, queridos. Vamos ouvir a voz de Deus falando conosco. Desde a semana passada, queridos, nós já retornamos à ministração da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós estivemos aí há uns 5 domingos ministrando os 5 solas da Reforma. E no domingo passado, retornamos à série de mensagens, à exposição da Epístola aos Romanos, que nós estamos ministrando desde o mês de fevereiro. Estamos ministrando a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos estar hoje, queridos, concluindo o capítulo 12. Então, abra sua Bíblia no capítulo 12, a partir do verso 17, vamos até o final hoje. Romanos, capítulo 12, verso 17. Como sempre fazemos, vamos dar uma breve lembrança do que foi ministrado na semana anterior, para que nós possamos contextualizar aquilo que está sendo ministrado. Deixe aberto no capítulo 12, já nós vamos ler. Mas antes, queridos, eu vou fazer essa breve recapitulação. O capítulo 12, queridos, como nós já falamos, ele é o início da segunda parte da Epístola de Paulo aos Romanos. A primeira parte é a parte doutrinária da Epístola. O apóstolo Paulo ele se dedica a expor a doutrina da justificação pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E a segunda parte é onde Paulo se dedica a fazer as aplicações. São exortações, são ensinamentos que têm implicações na vida prática do cristão, na vida diária do cristão. Então, são ensinamentos que envolvem diversos aspectos, querido, da vida cristã. Tanto no seu relacionamento com os crentes, o seu relacionamento na igreja, quanto o relacionamento também do crente com o mundo, do relacionamento do crente com o governo civil, do relacionamento do crente com as instituições. Isso faz parte do modo de vida cristão e Deus se importa com isso também. Como é que nós vamos nos relacionar com os demais irmãos? Como é que nós vamos nos relacionar com as pessoas que não são crentes? Como é que nós vamos nos relacionar com o governo? Como nós vamos nos relacionar com as instituições públicas? Tudo isso, queridos, a palavra de Deus nos ensina. E são esses ensinamentos que o apóstolo Paulo está fazendo aqui nessa segunda parte da epístola. Na semana passada, o objetivo de Paulo, queridos, como nós vimos, é incentivar os cristãos à prática de boas obras. O apóstolo passou a primeira parte toda da epístola expondo que nós não somos salvos por boas obras. Mas agora ele está nos incentivando à prática de boas obras. Isso por quê, queridos? Porque as boas obras, a prática de boas obras, ela naturalmente acompanha a justificação, ou seja, a prática de boas obras naturalmente acompanha aqueles que são alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então, na semana passada, ele exortou aqueles irmãos a estarem preocupados, a estarem atentos às necessidades uns dos outros. Ou seja, o cristão ele deve estar atento às necessidades dos santos. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. É assim que começa o texto da semana passada. Ou seja, queridos, nós precisamos estar atentos para que nós possamos ser instrumentos através dos quais as necessidades das pessoas, daqueles que nos cercam, os santos, primeiramente, sejam supridas. Essa é uma característica, queridos, do cristão, é ajudar a suprir a necessidade dos outros. Vejam que a palavra de Deus nos diz, queridos, que nós temos que dar preferência, prioridade para os irmãos da fé. Isso é uma preocupação que nós temos que ter, ajudar a suprir a necessidade dos irmãos na fé, primeiramente, e depois daqueles que nos cercam de uma forma geral. Queridos, uma das características da igreja cristã
desde a época do apóstolo, desde a época apostólica, até os nossos dias de hoje. Essa é uma característica marcante da igreja, que é o desnível social, a possibilidade de um grande desnível social existente. Nós demos alguns exemplos, por exemplo, que na época de Paulo existiam pessoas de alta sociedade que faziam parte da igreja cristã, pessoas influentes, políticos, militares do exército romano, mas também existiam escravos, existiam servos que eram convertidos ao evangelho e que faziam parte da igreja. E muitas vezes, queridos, essas pessoas, elas tinham necessidades. Nem sempre essas necessidades eram financeiras, eram materiais. Às vezes, cada um tinha uma necessidade diferente. E nós, queridos, muitas vezes precisamos estar atentos para que essas necessidades sejam supridas. Ou seja, nós cristãos precisamos demonstrar interesse uns pelos outros, pelas necessidades uns dos outros. Paulo também falou no texto, querido, a respeito da atitude que o crente deve ter diante da perseguição. Essa é outra realidade sempre presente ao longo de toda a história do povo de Deus. É a perseguição. A exortação de Paulo, queridos, era que, diante dessa realidade da perseguição, o cristão nunca deveria partir para a retaliação, ou seja, para a vingança. Então, diante da oposição do mundo, diante da perseguição, jamais deve ser a atitude do crente retaliar, responder com vingança. A resposta do crente deve ser de bênção diante dos perseguidores. Ainda que essa seja uma atitude extremamente difícil, queridos. A gente comentou isso aqui na semana passada, que é extremamente difícil nós agirmos desse jeito. Mas é esse o caminho pelo qual nós devemos seguir, queridos. É esse o caminho que nós devemos seguir de acordo com as Escrituras. O cristão também deve compartilhar dos sentimentos de alegria e sofrimentos uns dos outros. Essa exortação de Paulo, esse ensino de Paulo, querido, ele tem como objetivo fazer com que, quando um dos nossos irmãos se alegra, tem um motivo de alegria, esse motivo de alegria deve ser um motivo de alegria de todos. E quando algum de nós passa por sofrimentos, passa por lutas, a luta daquele irmão tem que ser nossa também. A dor daquele irmão tem que ser nossa. Ou seja, quando um de nós sofre, queridos, todos nós devemos sofrer. Quando um de nós se alegra, todos nós nos alegramos com ele. Essa é a realidade, queridos, do crente. É a necessidade de estarmos unidos, de estarmos atentos uns aos outros, de estarmos conscientes que nós somos um corpo, que é o corpo de Cristo, fazemos parte de uma família, de uma comunidade de irmãos. Muitas vezes nós esquecemos isso, queridos. Muitas vezes nós agimos, nós nos encontramos aqui, fala um com o outro e depois a gente vai embora. Não estamos atentos uns aos outros, ao que os outros estão passando. Então, queridos, nós precisamos estar ligados uns com os outros, porque nós somos corpo de Cristo e membros uns dos outros. Essa é a realidade da Igreja de Cristo. Então, o cristão, amados, deve estar atento às necessidades uns dos outros. Esse é um grande desafio que nós temos. Em resumo, queridos, foi isso que o apóstolo Paulo ensinou no texto da semana passada. O texto de hoje, queridos, ele começa no verso 17. Vamos ler. Capítulo 12, Romanos, dá nem abrir aqui. Capítulo 12, verso 17 até o verso 21. Diz assim o texto, verso 17: Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede,
dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Queremos, Senhor, meditar nela, Senhor. Queremos que tu nos instrua, Senhor, de acordo com a tua palavra. Fala com cada um de nós. Fala aos nossos corações e às nossas mentes, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, na semana passada, o apóstolo Paulo falou de não amaldiçoar os nossos perseguidores, mas abençoar aqueles que nos perseguem. O texto de hoje, o apóstolo Paulo começa dizendo, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, Paulo está seguindo na mesma linha dos ensinamentos da semana passada, de que nós não devemos retribuir o mal que é feito para nós. Ou seja, nós devemos responder o mal com bênçãos, responder o mal com bem. Ou seja, queridos, a retribuição ou a vingança por qualquer injustiça sofrida pelo cristão não pode estar em vista na nossa vida, na atitude do crente, não retribuir o mal com o mal. Nas nossas relações pessoais, queridos, nas nossas relações individuais com as pessoas, nós não podemos julgar que nós temos o direito de fazer justiça com as próprias mãos. Nós não podemos fazer vingança contra o mal que fazem conosco. Então, diante de todo o mal que nos fazem, queridos, ao contrário de retribuir com vingança, olha o que a palavra de Deus diz no verso 17: procurem fazer o bem diante de todos. Queridos, a conduta do cristão diante dos outros, ela deve ser da prática do bem, ainda que o cristão tenha sido vítima de injustiça. O apóstolo Paulo, então, ele incentiva, queridos, aqueles irmãos a viverem de tal forma consagrados a Deus, de tal forma envolvidos e obedientes na palavra de Deus, queridos, que mesmo diante da injustiça, mesmo diante da injúria, o cristão não pode dar oportunidade para querer legitimar a conduta daquelas pessoas que tomam atitudes maldosas, fazem injustiças conosco. Porque, veja bem, se você retribuir com o mal, algum mal que estão nos fazendo, queridos, o que é que vai acontecer? O máximo que nós vamos fazer é estar nos igualando à pessoa que está fazendo mal conosco. Ou seja, amados, a nossa postura como cristão, ela deve levar os nossos perseguidores a serem envergonhados com as nossas atitudes. Então, diante da injustiça recebida, nós retribuímos com o bem. O bem é que deve ser retribuído, não o mal, queridos. O mal que é naturalmente esperado. Então, aquelas pessoas que fazem o mal para conosco, elas vão esperar uma retribuição maldosa, uma tentativa de retaliação. Então, quando você retribui com o bem, aquela pessoa fica envergonhada por causa da sua atitude como cristão. É essa que é a exortação de Paulo, queridos. E essa exortação de Paulo, ela é presente em toda a extensão do Novo Testamento. Eu tirei aqui 2 exemplos de textos do Novo Testamento que falam a respeito disso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 15, por exemplo, diz assim: tenham o cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. E também o apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 9: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Então parece que o apóstolo Paulo e Pedro aqui até combinaram, bora escrever isso aqui a mesma coisa, mas não tem nada a ver. Cada um escreveu no seu lugar, escrevendo a mesma mensagem, sem saber que um e o outro estavam escrevendo. É porque é a palavra de Deus, queridos. É porque Deus estava instruindo os seus apóstolos a esses ensinamentos para a igreja cristã. Então essa é a conduta cristã, queridas. Essa conduta cristã é esperada e desejada por todos
aqueles que servem ao Senhor. Então veja que o texto, queridos, ele diz que o cristão deve tomar esta atitude com todas as pessoas, deve fazer o bem diante de todos. Isso não é só uma atitude que nós devemos tomar dentro da igreja. Nós não temos que ser crentes somente dentro da igreja, queridos. Essa atitude é uma atitude que temos que tomar fora, e principalmente fora, porque nós vamos estar demonstrando para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho de que forma é servir a Cristo. Nós também agimos dessa mesma forma diante dos incrédulos e principalmente diante dos incrédulos, queridos. Dessa forma, queridos, o exemplo de vida do cristão, a vida piedosa do cristão pode ser um instrumento de Deus para que Deus leve aquela pessoa a conhecer a Cristo, a ser convertido também ao Evangelho de Cristo. Então tenhamos certeza, queridos, que as pessoas elas estão observando o modo de vida do cristão. As pessoas estão analisando a forma como nós nos portamos diante do mundo. E se qualquer deslize do cristão, queridos, vai ser motivo para que eles apontem o dedo. Mesmo que você seja vítima de injustiça, se você retribuir com injustiça também, está vendo? Olha o crente. Vai ser a primeira coisa que vão dizer, queridos. Olha só a atitude do crente. O crente fazendo isso, o crente fazendo aquilo. Então, amados, nós devemos buscar o bem. As pessoas devem ver algo diferente na nossa vida. As pessoas devem ver a imagem de Cristo refletida no cristão. Sabemos, amados, que não é simples fazer isso, não. Não é muito fácil fazer isso, porque a nossa natureza, ela busca retaliar. Quando fazem o mal com a gente, naturalmente a gente quer se vingar, quer retribuir, mas devemos retribuir com o bem. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Paulo continua aqui no verso 18, amados, dizendo assim: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo isso, queridos, porque nem sempre é possível viver em paz com todas as pessoas. Mas, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O próprio Jesus, ele nos incentivou a sermos pacificadores. Lá em Mateus capítulo 5, verso 9, no Sermão do Monte, Jesus falou assim, ó: bem-aventurados os pacificadores. Temos que ser pacificadores. Temos que buscar a paz, queridos. Mas precisamos fazer uma advertência, queridos. A pacificação, ela não pode ser pretexto para sacrifício de valores mais preciosos que nós temos. Ou seja, nós como cristãos, queridos, a fé cristã, ela tem valores inegociáveis. Tem valores preciosos que não podem ser sacrificados a pretexto da paz. Eu vou citar aqui 3 exemplos, queridos, de valores da fé cristã que não podem ser sacrificados a pretexto da paz. O primeiro valor é a verdade. A verdade não pode ser sacrificada a pretexto da paz. A palavra de Deus não pode ser negociada a pretexto da paz. Há uma falsa paz, queridos, que é pregada no mundo. Há uma falsa paz que sacrifica a verdade, que sacrifica a palavra de Deus por causa dessa paz. E para essa paz, que eu vou colocar entre aspas aqui, nós não devemos dar crédito. Nós não devemos, queridos, buscar uma paz que sacrifica a verdade, que sacrifica a justiça, que sacrifica os direitos das pessoas. Lá em Mateus capítulo 10, verso 34, olha o que Jesus falou. Isso aqui saiu da boca de Jesus, queridos. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Isso saiu da boca de Jesus e parece até estranho para a gente ouvir Jesus falando isso.
Mas Jesus falou isso, queridos, porque ele sabia que o seu evangelho ia confrontar as pessoas, ia causar incômodo nas pessoas. E Jesus, ele saberia que as pessoas não aceitariam a sua mensagem. Mas Jesus sabia também, queridos, ele que era um grande defensor da paz, ele sabia que o seu evangelho, que a verdade da palavra de Deus era um valor mais importante do que buscar a paz. O próprio Jesus, queridos, ele se confrontou várias vezes com os líderes religiosos judeus, ele entrou em conflito com os líderes religiosos judeus, que eram uma grande ameaça à verdade da palavra de Deus. Jesus não poupou, queridos, ele confrontou aquelas pessoas para defender a verdade. Mas, queridos, esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos, se for necessário, sacrificar a paz. É a verdade, a justiça. Não vamos permitir que injustiças aconteçam diante dos nossos olhos. Não vamos permitir que direitos das pessoas sejam afligidos por causa da falsa paz que o mundo quer pregar. Mas naquilo que depender de nós, queridos, naquelas situações em que nós podemos resolver a situação, resolver o conflito, e que não está sacrificando a verdade, o direito e a justiça, nós podemos sim ser instrumentos de Deus para a pacificação. E é isso que a palavra de Deus está nos incentivando aqui, queridos. Sempre conscientes de que nem sempre vai ser possível manter a paz com todos. A palavra de Deus segue aqui, queridos, no verso 19, dizendo o seguinte: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Paulo começa o versículo 19, queridos, praticamente de uma forma complementar ao versículo 17. Lá no verso 17 ele diz: não paguem a ninguém mal por mal. Aqui no verso 19 ele: não façam justiça com as próprias mãos. Queridos, toda vez que o ser humano ferido, toda vez que o ser humano injustiçado, ele busca fazer justiça com a própria mão, e essa é uma tendência natural do ser humano, é retaliar, é dar o troco, nós nos colocamos no lugar de Deus, porque como o texto diz: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei. Então a retribuição e a vingança, queridos, pertence somente a Deus. Então toda vez que o ser humano busca fazer justiça, queridos, nós estamos querendo ocupar uma posição da qual nós não somos responsáveis. Ou seja, nós não somos nem juízes e nem executores de pena. Então nós não somos responsáveis por vingança. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, queridos, porque essa prerrogativa pertence exclusivamente a Deus ou a quem Ele atribuir, ou a quem Ele delegar esse poder. Vejam bem, queridos, no próximo capítulo, que nós vamos começar no próximo domingo, é o capítulo 13, nós vamos ver que Deus também delega autoridade, digamos assim, para fazer justiça a algumas figuras, digamos assim. No Antigo Testamento, nós vimos que Deus delegou autoridade para fazer justiça ao povo de Israel, aos juízes. Mas no nosso meio, queridos, Deus delega autoridade, sabe para quem? Para o governo instituído. Isso é bíblico. O governo civil, as autoridades civis, elas têm autoridade delegada por Deus para executar justiça e para executar as penas também daquilo que só Deus é que é o responsável. Então Deus delega a autoridade ao governo civil para exercer vingança.
Mas a vingança, queridos, e a aplicação da justiça, ela pertence exclusivamente a Deus, ou a quem Ele delega. E é por isso que o texto diz o seguinte: não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. O que significa dar lugar à ira de Deus? Dar lugar à ira de Deus significa, queridos, deixar por conta de Deus a vingança sobre aquela injustiça. Ou seja, Deus, Ele é o responsável por executar a vingança. E aí a gente vê aqui, amados, nesse texto, nas entrelinhas, digamos assim, do texto, que a vingança em si não é algo ruim. Mas só quem tem o direito de vingança é o Senhor, nosso Deus. Nenhum de nós temos direito de executar vingança, queridos. Então, o que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, aos cristãos, é que ao sofrer injustiças, ao sofrer injúrias ou perseguições, ao invés de nós querermos executar a justiça com as nossas próprias mãos, nós devemos, queridos, executar o bem. Nós devemos fazer o bem e entregar para Deus, que Deus é que vai julgar e vai fazer a justiça. Isso é uma atitude de fé, queridos. É uma atitude de fé que nós demonstramos reconhecer primeiro que só Deus é responsável por executar a vingança, e também nós acreditamos que a vingança vai ser executada. Não vai haver injustiça. Injustiça não acontece, queridos, porque Deus vai executar a vingança. No verso 19, Paulo cita o Deuteronômio capítulo 32, queridos. Ele diz assim, a mim, referindo-se a Deus, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se o Senhor diz que vai retribuir, amados, não pense que vai haver injustiça. Não pense que alguém vai passar pelo mundo executando todo tipo de malhas, fazendo maldades, fazendo atrocidades, e essa pessoa vai morrer e ficou por isso mesmo. Não é assim no reino de Deus, amados. Deus vai executar justiça e essas pessoas vão receber a devida punição da parte de Deus. Então, o cristão não pode querer se colocar no lugar de Deus. É essa a mensagem do Evangelho pregado pelo apóstolo Paulo. Nós não podemos fazer justiça, nós não temos delegação de autoridade da parte de Deus para fazer justiça. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Como nós dissemos agora há pouco, eu anotei aqui alguns exemplos. Deus atribuiu justiça ao povo de Israel, por exemplo. O povo de Israel executou justiça contra o povo ímpio de Canaã. Os juízes de Israel, eles foram investidos de autoridade para julgar o povo. Sansão, por exemplo, todos nós conhecemos a história de Sansão. Sansão, ele teve delegação de autoridade da parte de Deus para executar justiça contra os filisteus, que eram um povo pagão, um povo ímpio. Até mesmo povos ímpios, queridos, eles recebem a autoridade de Deus para executar justiça, sabia? Por exemplo, quem conhece a história da Babilônia, de Nabucodonosor, que invadiu Israel, levou Israel cativo para a Babilônia. Isso aqui é uma história, é um exemplo de que o povo de Israel estava se afastando de Deus, estava totalmente afastado da palavra de Deus, e Deus usou um povo ímpio para executar justiça contra o seu povo. Ou seja, amados, nós não somos encarregados de executar a justiça. Mas aí surge uma pergunta: será que seria correto então, queridos, nós rogarmos a Deus para que Ele derrame da sua ira sobre as pessoas que nos injustiçam? Será que é essa que deve ser a postura do cristão? Será que a nossa atitude correta seria ficar torcendo para que aquela pessoa se dê mal, para que ela quebre a cara? Será que é isso que nós devemos fazer? E será que é essa a atitude nossa? O verso 20, meus amados, ele nos orienta qual deve ser a nossa postura. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Paulo mais uma vez cita aqui, meus amados, o Velho Testamento. Aqui é um texto de Provérbios, capítulo 25, versos 21 e 22. Lá no capítulo 14, Paulo já tinha falado: abençoem aqueles que perseguem vocês. E aqui no verso 20 ele diz: façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer para ele. Se tiver sede, dele de beber. Ou seja, amados, nós precisamos ser instrumentos de Deus também para suprir as necessidades dos nossos inimigos. Seja fome, seja sede, seja qualquer necessidade que os nossos inimigos estejam passando, queridos, nós somos instrumentos de Deus para suprir aquela necessidade. Veja como contracultural é a postura do cristão, queridos. O cristão, ele deve impactar, queridos, com a sua atitude. É por isso que lá no início do capítulo 12, queridos, não é à toa que o apóstolo Paulo disse: não vivam conforme os padrões deste mundo. Porque os padrões do mundo, queridos, sabe qual é? É que se alguém persegue você, você retribui com perseguição também. Se alguém faz um mal para você, você retribui com o mesmo mal ou com até um mal pior. Esse é o padrão do mundo. Mas esse não é o padrão do cristão, queridos. O cristão é: se o seu inimigo tiver fome, se aquele que persegue você, não deseje o mal para ele. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Essa é a essência da vida cristã, queridos. Essa é a ética cristã. E é assim que o cristão deve viver, queridos. É na contramão do mundo mesmo. É totalmente desconectado do mundo. Por quê, queridos? Porque nós refletimos o caráter de Cristo. A nossa vida deve refletir o caráter de Cristo. E Paulo conclui dizendo: fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Sabe o que Paulo está querendo dizer, queridos, aqui? O apóstolo Paulo está querendo dizer assim, que se você não retribui o mal com o mal, se você não quer, você não busca se vingar, as brasas vivas vão sendo acumuladas na cabeça daqueles que perseguem vocês. Brasas vivas vão sendo acumuladas na cabeça deles. E aí, queridos, Deus está dando uma chance para aquelas pessoas se arrependerem das suas atitudes. Se elas não se arrependerem daquelas suas atitudes, queridos, sabe o que vai acontecer? As brasas vivas vão cair na cabeça daquelas pessoas, ou seja, a punição de Deus vai ser muito mais rigorosa quando aquelas pessoas não se arrependem dos seus atos. Não se deixem vencer do mal, Paulo conclui, mas vença o mal com o bem. Não se deixar vencer pelo mal, queridos, é se deixar vencer pela vingança. É não se deixar vencer pela retaliação. Então, quando o cristão revida, quando o cristão se vinga e retribui o mal, ele está se deixando vencer pelo mal. E nós não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem, que significa não retribuir, significa manter a nossa vida de fé, de obediência à palavra de Deus. Por amor a Ele, queridos, por amor a Deus, nós sermos capazes de retribuir com o bem aqueles que nos fazem o mal. Amém. Aqui nós concluímos o texto. Eu queria fazer umas breves, reforçar alguns pontos e algumas aplicações, queridos. Nós já fizemos algumas aplicações ao longo do texto, mas nós vamos reforçar algumas coisas e apresentar novos argumentos de aplicação. O primeiro ponto que eu queria destacar, queridos, é que nas nossas relações pessoais, na relação do crente, entre irmãos, entre nós, irmãos, entre irmãos de outras igrejas, entre o povo de Deus, e nas nossas relações com o mundo, queridos, nós não devemos retribuir com mal o mal que nos fazem. Ao contrário disso, queridos, como cristãos, nós devemos procurar sempre fazer o bem. Então, se alguém nos caluniou, não retribua com calúnias. Se alguém lhe ofendeu, meus amados, não retribua com ofensa. Se alguém lhe agrediu, seja verbalmente ou seja fisicamente, não retribua com agressão. Porque, como nós dissemos agora há pouco, meus amados,
Ao retribuir o mal na mesma moeda, o máximo que nós estamos fazendo, queridos, é nos igualar àqueles que estão nos ofendendo. Ou seja, nós estamos descendo ao mesmo nível dos nossos ofensores. Então, a retribuição na mesma moeda ou a vingança por qualquer injustiça sofrida faz com que nós nos coloquemos na mesma posição daqueles que estão sendo injustos conosco, queridos. Ou seja, nós estamos descendo aos padrões de conduta do mundo. E esse não é o nosso padrão de conduta, queridos. Quando nós retribuímos o mal, queridos, de que nós somos vítimas, com atitudes bondosas e com o bem, nós fazemos com que os nossos perseguidores, eles sejam envergonhados. Eles são desmascarados, queridos. Isso também, queridos, funciona como uma forma de você pregar o evangelho para essas pessoas. A pessoa está esperando o mal de retribuição e você retribui com a atitude cristã. Você retribui com o bem. Se alguém te ofende, se alguém emite uma palavra de ofensiva para você, você retribui. Querido, não haja dessa forma. Nós amamos você. Olha só, aquilo é uma pedrada, queridos, na cara de qualquer pessoa. Obviamente que nós não vamos fazer essas atitudes com essa intenção, mas é com a intenção de derrubar barreiras mesmo, queridos. Isso funciona, queridos, tanto para o incrédulo quanto para aqueles que conhecem a Jesus. Outro exemplo, queridos, nem sempre é possível viver em paz com todas as pessoas. Falamos aqui alguns exemplos de situações em que a paz não é mais preciosa do que valores aos quais a fé cristã defende. Nós não podemos ser pivô da perda da paz. Nós devemos ser pacificadores naquilo que depender de nós, queridos, nas nossas relações sociais, nas nossas relações pessoais. Nós devemos ser perseguidores da paz, mas precisamos ter sempre em mente que nem sempre vai ser possível buscar a paz a qualquer custo. Então falamos de exemplo da verdade, que é um valor mais precioso do que a paz. Nós não podemos sacrificar a verdade a pretexto da paz. Não podemos sacrificar o direito, a justiça, a palavra de Deus, que são valores absolutos aos quais nada justifica serem sacrificados. A palavra de Deus, que é a maior de todas as verdades. Demos o exemplo aqui que Jesus, queridos, ele fez isso ao longo do seu ministério. Ou seja, a paz, queridos, que se fundamenta no sacrifício da verdade, não é uma paz verdadeira. A paz que se sacrifica, que se fundamenta no sacrifício de direitos individuais das pessoas, também não é uma paz verdadeira, queridos. E é por isso que a epístola de Paulo diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Naquilo que depender de você, queridos, naquilo que depender de nós, não podemos ser os pivôs de conflitos, mas aquilo que nós podemos pacificar, essa deve ser uma busca constante de todos nós. Terceiro ponto, amados: não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Nós não estamos em posição de juiz ou de executor de penas. Não podemos querer nos colocar no lugar de Deus, queridos, para querer fazer justiça. Nós não temos essas prerrogativas. A atitude correta do cristão é dar lugar para que aquele que é o justo juiz se vingue. Ou seja, para que Deus, a quem pertence a vingança, ele vai executar a devida justiça. Então a justiça de Deus, ela nunca falha. Existe um ditado popular, queridos, que diz o seguinte: aqui se faz, aqui se paga. Isso não é verdade, queridos. Isso não é verdade. Isso não é bíblico, isso. Porque a gente cansa de ver pessoas maldosas, pessoas perversas, pessoas sanguinárias que passam pela vida, morrem e parece que nada aconteceu com aquela pessoa. É verdade ou não é isso, queridos? É verdade. Então a gente vê que nem sempre aqui se faz, aqui se paga. Às vezes Deus permite, sim, que as pessoas paguem na vida parte, pelo menos, da sua maldade.
Mas a verdadeira punição das nossas maldades, ela está na vida eterna, queridos. A verdadeira punição da maldade do homem, ela não é neste mundo, ela é na eternidade. A nossa própria maldade, ela já foi punida em Cristo. E a maldade dos seres humanos que não receberam o Evangelho de Jesus vai ser punido na eternidade, queridos. Deus, o justo juiz, nunca falha. A justiça de Deus, essa sim, queridos, esse é um ditado popular também que diz que a justiça de Deus nunca falha. E isso é verdade. A justiça de Deus, ela nunca falha. Quarto ponto, queridos. Eu anotei aqui 2 pontos que às vezes as pessoas confundem, os evangélicos principalmente, queridos, nós evangélicos, com relação a essa questão de querer fazer justiça com as próprias mãos. O que é que não é fazer justiça com as próprias mãos? O que é que nós temos sim o direito de buscar a justiça? Por exemplo, queridos, o direito de defesa pessoal. Existem situações extremas, queridos, em que às vezes nós estamos postos e que é justo nós agirmos como agentes da justiça. Por exemplo, o direito de defesa pessoal ou das pessoas que nos cercam. Se eu estou vendo alguém sendo agredido, se eu estou sendo agredido por alguém, ou se um filho meu, alguém está sendo agredido, nós temos o direito sim de ser agentes da justiça, ou seja, de retaliar essa agressão injusta, mas de tal forma a fazer com que ela cesse. Eu não vou me voltar contra uma pessoa também, queridos, para punir aquela pessoa por causa daquela agressão. Eu tenho direito de defesa, de se buscar a defesa contra uma agressão que nós possamos estar sofrendo. Então nós não vamos ficar passivos diante de uma tentativa de agressão, diante de uma violência que a gente esteja vendo alguém sofrer. Nós podemos sim agir energicamente ao ponto de afastar aquela agressão, o agressor. Nós temos, na verdade, obrigação de fazer isso, queridos. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar agindo como covardes. Então, nós podemos, sim, buscar a defesa, e isso não é fazer justiça com as próprias mãos. Outro ponto, amados. Outra situação, quando nós sofremos algum tipo de injustiça, e que nós podemos buscar a justiça, e que não é fazer justiça com as próprias mãos. É quando nós procuramos os meios legais para a reparação da injustiça que nós sofremos. Ou seja, nós podemos procurar a polícia, denunciar uma injustiça que nós sofremos. Nós podemos buscar a justiça, entrar com um processo em função de uma injustiça que nós sofremos. Já acabamos de falar aqui que o poder público, a autoridade civil, ela tem autoridade delegada por Deus para fazer justiça. Então, quando nós entregamos na justiça alguma injustiça que nós sofremos, na verdade nós estamos entregando para Deus aquela injustiça, para uma autoridade delegada por Deus para a aplicação da justiça. Então, quando nós levamos, queridos, às autoridades civis as injustiças que nós sofremos, de forma a querer ser reparado por causa daquela injustiça, isso não é fazer justiça com as próprias mãos. Se você sofreu um crime, se você sofreu algum tipo de injustiça, nós podemos sim buscar as autoridades civis para que aquela injustiça seja reparada. Mas, para concluir, amados, ainda que a justiça dos homens venha a falhar, o que nós achamos que não é tão difícil acontecer, a justiça dos homens falhar, mas creia que jamais a justiça de Deus vai falhar. Jamais, queridos. Em última análise, todos comparecerão diante do trono de Deus, daquele que julga com justiça, e todos vão responder pelas suas atitudes. Então, jamais a justiça de Deus vai falhar. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela instrução, Senhor, que Tu nos orientas. Que nós possamos, Senhor, ter os nossos corações, as nossas mentes transformadas pelo Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, as nossas vidas moldadas segundo a imagem de Cristo, para que nós possamos, Senhor, responder com o bem e o mal que nos fazem, para que nós possamos, Senhor, ser contidos
quando nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, Senhor. Abençoa cada um de nós. Enche-nos, Senhor, cada dia mais do Teu Espírito Santo e faz com que nós possamos ser a cada dia mais transformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, nos dá um domingo na Tua presença, o restante de domingo, Senhor. Esteja conosco logo mais quando estaremos mais uma vez reunidos para louvar o Teu nome, Senhor. Em todos os lugares da Tua igreja, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Está encerrado o culto, queridos.